Bom dia, estamos começando mais um Compartilha Brasil na nossa Mix TV. Vocês devem estar estranhando, né? Não sou o Figueiredo, dá para perceber. Eu sou a delegada Rose e hoje vou estar aqui fazendo o programa com vocês. Por quê? Porque nós estamos comemorando o mês do Dia Internacional da Mulher. Agora, no dia 8 de março, no domingo, é o nosso Dia Internacional da Mulher. E, em função disso, o Figueiredo abriu mão de fazer o programa hoje e deixou que as mulheres tomassem conta. E nós vamos aqui, então, trabalhar hoje no nosso Compartilha Brasil com as nossas entrevistas, com as nossas matérias, e vocês vão ter a delegada Rose durante o programa fazendo essas apresentações. Sejam bem-vindos e vamos lá. Para quem não me conhece, sou delegada de polícia há mais de 40 anos. Fui responsável pela criação da primeira delegacia de polícia de defesa da mulher, que foi a primeira no mundo e começou aqui em São Paulo em 1985. Em função deste trabalho, dessa luta contra a violência à mulher, a luta pelos direitos da mulher, eu fui deputada durante 4 mandatos, deputada estadual na nossa Assembleia Legislativa do Estado. Depois, assumi a presidência do Conselho Estadual da Condição Feminina, onde continuo até hoje nas nossas lutas pelas políticas públicas das mulheres, pelo direito da mulher, pela acabar com essa violência terrível que a mulher sofre, principalmente dentro de casa, enfim, na luta para que a mulher possa realmente ocupar o seu espaço na sociedade. Essa é a minha luta, essa é a minha vida. A primeira delegacia da mulher, ela foi muito interessante quando ela nasceu, a sua criação, porque ela não veio de cima para baixo. Ela começou pelos movimentos de mulheres que foram até o então governador Franco Montoro e pediram a ele que houvesse no seu governo um espaço para as mulheres, principalmente no atendimento à violência contra a mulher. E o governador Montoro atendeu essa solicitação. Na época, o nosso secretário de Segurança era o Dr. Michel Temer, e da ideia à criação da delegacia levou apenas um mês. Foi um mês de muitas atividades, onde mulheres como Zoe Cobra, como Eva Blay, como Cida Medrado, como Alda Marco Antônio, que faziam naquela ocasião parte do Conselho Estadual da Condição Feminina, se reuniram durante vários dias, e eu junto, para ver como é que nós iríamos fazer então da nossa primeira delegacia da mulher. Que era uma delegacia como outra qualquer, apenas com a novidade de que seria totalmente dirigida por mulheres, delegadas, escrivãs, investigadoras, e só atenderia a mulheres vítimas de violências físicas e sexuais. E eu não preciso dizer, depois de mais quase 30 anos, o sucesso, a gente pode até dizer o triste sucesso dessa delegacia, né? Que mostrou a violência, e hoje ela existe no Brasil inteiro e até fora do Brasil. É um modelo que foi copiado, inclusive, para fora do Brasil. Muitas vezes nós paramos para pensar, quando nós começamos o nosso trabalho, como é que estava a situação da mulher e o que é que nós temos hoje. E a gente fica muito feliz porque a gente percebe que houve uma evolução muito grande. Houve uma conscientização da mulher, no sentido de que ela não era uma cidadã de segunda categoria e que ela tinha o seu espaço na sociedade. Houve uma conscientização dos homens, que passaram a ver as mulheres não como submissas ou como também cidadãs de segunda categoria, como com suas parceiras no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, e também das próprias autoridades, no sentido de criar cada vez mais mecanismos que possibilitem ou que possibilitaram a mulher realmente ocupar o seu espaço. Eu acho que ainda falta muito para que nós possamos alcançar aquilo que a gente desejaria. Por exemplo, nós temos essa situação terrível que é salários desiguais para a mesma função. A gente vem lutando contra isso há muitos e muitos anos. O que nós conseguimos até agora foi diminuir, né, a diferença entre o salário do homem e o salário da mulher na mesma função. Mas a gente espera que nós vamos ter êxito nessa luta que a gente vem fazendo. E também
apesar da Lei Maria da Penha, apesar das medidas protetivas que a Lei Maria da Penha fala, apesar dos centros de referência que existem, infelizmente ainda é muito grande a violência física que a mulher sofre. Nós tivemos inclusive um aumento dos assassinatos de mulheres. Então são essas lutas que ainda nos faltam ganhar, né? Batalhas que ainda nos faltam vencer, mas nós podemos contar hoje com mulheres em postos-chave, como promotoras, juízas, delegadas, mulheres que estão trabalhando também agora com mais poder nessa luta que nós começamos e que na realidade não tínhamos essas mulheres para serem o nosso respaldo. Então eu diria que nós, graças a Deus e graças ao trabalho das mulheres, nós conseguimos evoluir bastante, progredir bastante, mas a luta continua. Espere aí, que nós vamos para o intervalo e já voltamos. Que foi, amor? Acho que os vizinhos vão reformar. Vai construir ou reformar? Vai de Eternite. Olha só, além das melhores opções em coberturas, a Eternite tem soluções construtivas, acessórios, louças e metais sanitários. Tudo com a qualidade da Corujinha. Uhul! Uhul! Tá bom, amor. Vamos reformar. Eternite. A marca da Coruja. Escola de Educação Infantil Crescer Aprendendo. Espaço ECA. Idade de 1 a 5 anos. Cursos extras curriculares inclusos na mensalidade. Convidamos você, morador do Imirim e Vila Nova Cachoeirinha, a visitar o nosso espaço. Espaço ECA, segurança e tranquilidade para a sua família. Nós nos preocupamos com a sustentabilidade e o meio ambiente. Rua Valquíria 73, Imirim. Informações 11 3989 8754 ou acesse o nosso site espaçoeca.com.br. Você, trabalhador, associado ou não, venha conhecer o nosso sindicato. Venha se associar e tornar o sindicato cada vez mais forte para lutar pelos seus direitos, porque esse é o nosso trabalho, é a nossa obrigação e a luta é de todos nós. E agora estou aqui com o Felipe, que é o nosso cliente também. Tudo bem, Felipe? Prazer te receber aqui, te agradeço a sua presença. E qual é a sua profissão? Eu sou nutricionista e sou modelo. Bom, com quantos anos você começou a perder os cabelos, Felipe? Eu comecei a perder muito cedo, já com uns 18 anos a 20 anos de idade já dava para começar a perceber que já estava um pouquinho mais calvo. Então a Interlace para mim foi fantástico nesse aspecto, porque além da aparência resolveu outro problema como na área profissional também. Quando você colocou Interlace, é importante saber isso, né? Ao olhar para o espelho e ver, o seu cabelo é muito bonito, né? Qual foi a sua sensação? Uma sensação de mudança, né? De felicidade, da aparência fica melhor, você acaba ficando mais jovem também. É outra vida. Interlace.com.br. Ligue, marca a sua consulta, é gratuita, sem compromisso. Venha falar comigo e resolva o seu problema também. Nós estamos no caminho correto, sem dúvida alguma. O que falta é o que eu acabei de dizer, nós temos algumas batalhas que ainda não vencemos, né? Como estarmos ganhando a mesma coisa, como trabalhar mais ainda em cima desta violência contra a mulher, mas nós estamos no caminho correto, avançamos positivamente e temos todas as chances de abrir cada vez mais o caminho para que, eu não diria a curto prazo, mas que a médio prazo, homens e mulheres possam se considerar iguais, tanto nos seus deveres quanto nas suas obrigações, naquilo que é de direito de cada um, e que a mulher realmente possa ser, o que é importante, não é melhor do que o homem, é parceira do homem, né? Nas lutas que nós todos temos que empreender para a nossa própria sobrevivência diária.
violência contra a mulher, você não tenha dúvida, é uma questão de saúde pública, é uma questão de Estado, é uma questão de governo. Os governos têm que estarem atentos para isso e têm que poder dar a ajuda que a mulher necessita. Há 3 anos, me parece, 3 ou 4 anos, o Instituto Avon fez uma pesquisa onde uma das perguntas era: por que a mulher agredida permanece com o seu agressor? Então, a maior parte dos casos era a dependência econômica. É claro, ela não trabalha, tem os filhos, como é que ela vai sobreviver fora? Então, muitas vezes ela acaba aceitando aquela agressão em função da falta de condições de se manter e de manter os seus próprios filhos. Por isso é importante você, além de todas as políticas para o atendimento da mulher vítima de violência, você tem que ter trabalho com ela de capacitação, você tem que preparar essa mulher para que ela possa vir para o espaço público e ter um trabalho onde ela possa se sustentar e sustentar os seus filhos. Mas, vamos dizer, percentualmente, o maior número de mulheres aceita a agressão em função da condição econômica. Em segundo lugar, veio a dependência emocional, que é essa que eu acabei de dizer. Quando ela casou, ele não batia, foi um bom marido, o homem que ela amava, o pai dos filhos, e de repente há uma mudança na vida e ele começa a agredi-la. E ela, na realidade, ela sempre acha que ele vai mudar. Ela não quer que ele vá preso, ele não quer que aconteça nada com ele. Quando às vezes até ela procura a delegacia porque ela vem para a delegada e diz assim: olha, eu quero de volta aquele homem com o qual eu me casei, que não agredia, que não era brusco, que me tratava bem. Então essa dependência emocional, e a gente não pode fazer nenhum tipo de crítica, porque é o primeiro homem da vida dela, é o pai dos filhos, é o homem que ela ama, e esse homem mudou, ela quer aquele homem antigo. Então você não pode achar, por exemplo, ela é a Amélia, ela gosta de apanhar, não é verdade. E em terceiro lugar, uma coisa extremamente nova, mas que hoje aí a imprensa mostra pra gente que vem acontecendo praticamente todo dia. Você tem um caso destes. A mulher que é agredida, ela não vai embora, ela não deixa o agressor por medo de ser morta por ele. Porque ele acaba ameaçando: se você for embora eu vou matar, se você for embora... E ela procura a delegacia, tem as medidas protetivas, ela acaba ele fica obrigado a não se aproximar dela, ou ele é colocado para fora de casa, mas mesmo assim, né, o Estado, enquanto Estado, não consegue dar proteção a essa mulher que ela precisa, e ela acaba sendo morta mesmo por ele, que de uma maneira ou outra consegue ir para o local de trabalho dela, na casa onde ela mora, ou na rua, ou no ponto do ônibus, e acaba matando essa mulher. Então o número de mulheres que foram mortas por namorado, ex-namorado, noivo, ex-noivo, marido, ex-marido, infelizmente aumentou muito. E essa pesquisa demonstra que uma parte das mulheres que também não abandonam o agressor, ela não abandona em função do medo de ser assassinada por ele. A lei existe, a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis que existem no mundo. Ela atende a todo o conjunto de situações que a mulher necessita. Mas, infelizmente, ainda nós temos essas brechas, né? Porque existem aqueles homens que, independente de lei, é um homem tão agressivo, tão furioso, que mesmo com todas as proteções que a lei oferece, infelizmente, ele ainda acaba assassinando a mulher. Muitas mulheres hoje ocupam cargos, tanto como profissionais liberais ou dentro do próprio funcionalismo público, como eu disse, como promotoras, juízas, delegadas, mulheres que dirigem empresas, mulheres que são diretoras de multinacionais, mulheres deputadas, mulheres vereadoras, mulheres governadoras, mulher presidente. Essas mulheres todas não chegaram aonde estão pura e simplesmente pela sua capacidade. Claro que elas são muito capazes, mas elas chegaram porque lá atrás muitas mulheres deram a vida, deram a sua própria vida para lutar para que esses caminhos pudessem ser abertos para elas, para que elas pudessem ter esses direitos, que elas pudessem chegar até onde elas chegaram. Então essas mulheres, elas são extremamente importantes, porque não tenha dúvida, essas mulheres são aquelas que promovem as mudanças e que trazem a igualdade entre os gêneros. E agora para vocês, está chegando aí as dicas do Sebrae São Paulo.
Olá, bom dia. Meu nome é Karina Muniz, sou consultora e especialista em serviços de alimentação fora do lar do Sebrae São Paulo. Sejam bem-vindos, a gente vai conversar um pouco sobre boas práticas de alimentação. Se você tem um empreendimento de alimentação fora do lar, é importante você observar as questões de documentação obrigatória que você precisa ter perante aos órgãos fiscalizadores, como Prefeitura, PROCON e Vigilância Sanitária. A gente vai abordar agora um pouco sobre as questões da vigilância sanitária. E aí a gente tem que elencar 4 documentos que são bem importantes. Os 4 documentos que a gente tem que observar, o primeiro deles é o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento ele está também acoplado ao Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária que você pode hoje emitir pelo próprio site da Covisa. O Manual de Boas Práticas, que é um documento que você precisa construir enquanto você se torna responsável técnico do seu estabelecimento. A responsabilidade técnica, a contratação de um responsável técnico, a micro e pequena empresa tem isenção. Então você, empreendedor, empresário, sócio de um pequeno negócio, precisa fazer o curso na Vigilância Sanitária ou designar um funcionário para que esse curso seja feito. A gente fala também do controle de riscos ambientais, um documento que também precisa constar na sua empresa, e também do plano de controle de saúde ocupacional dos funcionários. Então, esses 4 documentos são obrigatórios e esses órgãos fiscalizadores vão realmente buscar encontrar esses 4 documentos, incluindo o CMVS como um documento adicional. O que são as boas práticas? E é o que a gente quer falar um pouquinho aqui. As boas práticas são processos padronizados de controle da cadeia fria e da cadeia quente da produção e da distribuição dos alimentos. Na realidade, também do armazenamento e também do recebimento, 2 etapas anteriores à etapa da produção e distribuição. Então, a gente está falando necessariamente de quê? De comprar, receber, armazenar, de produzir e distribuir. E as boas práticas, ela vai garantir que você controle a cadeia fria, ou seja, manter esses alimentos dentro da temperatura em que a regulação, ou seja, a lei diz que você tem que cumprir, né, as temperaturas, os controles de temperaturas desses alimentos e desses insumos, e também a cadeia quente, que também é no processo de produção e distribuição. Se você tiver um empreendimento que tenha um banho-maria, você vai precisar manter o controle da temperatura desse buffet, seja na temperatura fria, seja na temperatura quente, para minimizar os riscos de contaminação. Quando a gente fala de contaminação, a gente está falando de 3 tipos, de física, química e biológica. Então a gente está falando de física, como é que poderia ser? Um fio de cabelo, um caco de vidro. A química, através de produtos químicos, que pode ser um desinfetante, um perfume, um esmalte, um solvente, que você eventualmente pode usar dentro do seu empreendimento. Ou venenos que são utilizados para controle de pragas do seu estabelecimento. Lembrando que só é permitido que empresas autorizadas realmente façam, né, a desintesização e desratização do seu empreendimento. Com relação à contaminação biológica, a gente volta à questão da cadeia fria e da cadeia quente. Qual é a importância das boas práticas? Se você monitora bem essas 2 cadeias, você não vai ter, obviamente, nenhuma, você vai minimizar o risco, diminuir essa contaminação biológica, ou seja, de que os micro-organismos patogênicos que fazem mal à saúde das pessoas realmente se proliferem e cresçam dentro do alimento. Uma outra vantagem de controle de cadeia fria e de cadeia quente é a redução de desperdício. Além de você evitar a não contaminação biológica, contaminação cruzada desses alimentos, você também propicia um shelf life, que a gente chama de vida de prateleira, desses alimentos, tanto no processo de produção quanto no processo de distribuição maior, ou seja, você garante que aquele produto realmente esteja inócuo de contaminação, fazendo com que ele tenha uma vida maior. O que isso acarreta do ponto de vista de gestão no seu empreendimento? Diminuição de custos, diminuição de desperdício. Caso você, empresário, se sinta inseguro de construir o seu próprio manual de boas práticas, uma vez que você é responsável técnico pelo seu estabelecimento, e se você também não tem recurso financeiro para contratar uma assessoria na área de segurança alimentar, nós recomendamos que você busque o Sebrae para que nós temos cursos para que a gente possa te ajudar, e que nós temos cursos como o Programa de Alimento Seguro, que a gente obviamente dá um suporte à micro e pequena empresa de como implementar as boas práticas no seu estabelecimento.
uma metodologia específica e que vai ajudar você, empresário, a realmente entender a importância do monitoramento dos processos padronizados e também da segurança alimentar como um objetivo de redução de desperdício, redução de custos e otimização dos seus recursos e otimização dos seus processos, melhorando assim a sua competitividade e diminuindo os custos da sua empresa. Mais um intervalo e já voltamos. Que foi, amor? Acho que os vizinhos vão reformar. Vai construir ou reformar? Vai de Eternite. Olha só, além das melhores opções em coberturas, a Eternite tem soluções construtivas, acessórios, louças e metais sanitários. Tudo com a qualidade da Corujinha. Uhul! Uhul! Tá bom, amor. Vamos reformar. Eternite. A marca da coruja. Você, trabalhador, associado ou não, venha conhecer o nosso sindicato. Venha se associar e tornar o sindicato cada vez mais forte para lutar pelos seus direitos, porque esse é o nosso trabalho, é a nossa obrigação e a luta é de todos nós. Nós vamos falar um pouquinho da Sama S.A. Minerações Associadas, que orgulha-se de ser uma das melhores e está entre as 3 maiores produtoras mundiais de amianto crisotila. A empresa responde por 10% de toda a fibra comercializada no mundo, buscando sempre o aprimoramento contínuo de seus processos. A Sama utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de informação, beneficiamento e comercialização de amianto crisotila e é um exemplo que serve como padrão de desenvolvimento sustentável para a mineradora do Brasil e do exterior. A Sama desenvolve políticas destinadas ao atendimento das necessidades e especificações dos seus clientes e que levem ao mercado toda a tecnologia, qualidade e respeito ao meio ambiente existente por trás dos nossos produtos e processos. E agora estou aqui com o Felipe, que é o nosso cliente também. Tudo bem, Felipe? Prazer te receber aqui, te agradeço a sua presença. E qual é a sua profissão? Eu sou nutricionista e sou modelo. Bom, com quantos anos você começou a perder os cabelos, Felipe? Eu comecei a perder muito cedo, já com uns 18 anos a 20 anos de idade já dava para começar a perceber que já estava um pouquinho mais calvo. Então a Interlace para mim foi fantástico nesse aspecto, porque além da aparência resolveu outro problema como na área profissional também. Quando você colocou Interlace, é importante saber isso, né? Ao olhar para o espelho e ver, pô, seu cabelo é muito bonito, né? Qual foi a sua sensação? Uma sensação de mudança, né? De felicidade, da aparência fica melhor, você acaba ficando mais jovem também. É outra vida. Interlace.com.br. Ligue, marca a sua consulta, é gratuita, sem compromisso. Venha falar comigo e resolva o seu problema também. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos foi criado em 15 de junho de 2000 e se tornou um dos maiores do país com quase 500 mil sócios. Funcionando em sede própria, inaugurada em 24 de janeiro de 2006, dia que se comemora o Dia Nacional dos Aposentados, o Sindinap se destaca pelas lutas e conquistas nos últimos anos. Sindinap. E agora você vai conhecer o orquidário da Prefeitura de Guarulhos. O Orquidário de Guarulhos foi inaugurado em 18 de setembro de 2014, no ano passado. Início de primavera, com o show do Lenine, foi uma festa muito bacana. Nós estamos aqui novamente. Estou aqui com a Adriana Olano, que vai falar conosco um pouquinho já dessa evolução. Eu lembro que eu conversei com o prefeito Sebastião Almeida, uma das paixões dele aqui na cidade é esse orquidário. Ele falou: Figueiredo, você que corre no Bosque Maia vai amar o orquidário. Estou vindo hoje pela primeira vez e realmente é fantástico. Adriana,
Prazer reencontrá-la, falar desse orquidário. Aqui era um espaço gostoso, a gente corria, mas não tinha essa vida toda que vocês têm hoje aqui. Já são vários meses e uma evolução bacana do orquidário, né? Isso mesmo. Quando as plantas chegaram, as primeiras plantas chegaram, elas vieram do Rodoanel, né? Numa busca aí que nós fizemos por conta da obra, e essas plantas elas iam acabar desaparecendo. Então, no começo, o orquidário quase que não tinha muitas plantas, e com essa vinda dessas plantas, elas se adaptaram ao novo habitat delas aqui, né, que agora é o orquidário, e agora a gente já tem plantas florescendo, já até podemos tirar algumas mudas já para semear, pra espalhar pela cidade, pelos parques. Uma coisa bacana que eu estou observando, que você falava pra gente fora do ar aqui, Lucas, mostra só, essas plantas elas ficam aqui assim no alto. Isso, exatamente, são as vandáceas, elas são plantas lá da Ásia, e como elas não estão plantadas em nenhum substrato, elas estão com as raízes expostas, elas precisam de um pouco mais de umidade. Então aqui foi pensado de estar sendo utilizado para essas plantas. Então a gente tem as vandas somente aqui, tá? Esse piso ele é impermeável, ele é poroso, né, justamente para receber a umidade que elas estão precisando. Que bacana. Bom, o Bosque Maia proporciona também uma facilidade. Uma coisa bacana que eu estou observando aqui é que vocês já estão começando a colher os frutos do que aconteceu em 18 de setembro aqui. E quais os próximos passos? Bom, os próximos passos são a gente receber mais algumas doações, né, que a gente tem recebido tanto de moradores, os moradores aqui da cidade que vêm para o orquidário, ficam apaixonados, assim como alguns outros orquidários que são parceiros do orquidário público, e algumas plantas do próprio Jardim Botânico do Estado de São Paulo. A partir de março, todas as quartas-feiras, de manhã às 10 horas e de tarde às 14, a gente tem uma equipe aqui de biólogos, né, o pessoal especializado em orquídeas, para dar informações. Você tem a sua planta, está com dúvida sobre ela, traga aqui no orquidário às quartas-feiras, e os cursos de cultivo também, tá? Nos finais de semana, sempre ao terceiro final de semana, lá na Tenda Verde do Bosque Maia, nós estaremos com venda de orquídeas diretamente do produtor, tá? E cursos e palestras, cursos e palestras também. É um dia importante porque tem muito a comemorar. As mulheres realmente tiveram um espaço crescente, né, na sociedade. Tem um espaço crescente. Ainda é possível avançar mais no que se refere às instâncias de decisão, tanto ao nível da economia como ao nível da política. As mulheres precisam ascender cada vez mais e estão ascendendo. E devem isso fundamentalmente ao trabalho que elas fizeram, não é? A demonstração que elas deram de competência ao longo do tempo, né, de decisão, de coragem. E nesse Dia das Mulheres, desejar a elas não só um bom dia, como uma situação cada vez melhor, uma presença cada vez maior, né? As mulheres, afinal, com o sexto sentido imbatível que têm, quase sempre podem fazer melhor. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso Compartilha Brasil pela Mix TV. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Lembrem-se, amanhã é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vamos comemorar. Lembrem-se, mulheres, vocês são fortes, vocês são poderosas, vocês podem tudo. E vocês, homens, lembrem-se que nós mulheres somos suas parceiras, merecemos o seu respeito e a sua admiração. Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão nos assistindo, para todas as mulheres de São Paulo, do Brasil e do mundo. E no próximo programa, Figueiredo está de volta. Obrigada!